Pequim parou nesta semana para um dos maiores desfiles militares de sua história recente. Mas, diferente das cerimônias tradicionais, este não foi apenas um ato de celebração ou um gesto patriótico. Foi um recado direto ao mundo. A China, que há décadas buscava seu lugar no topo da hierarquia global, decidiu mostrar de forma clara o tamanho do seu poder militar, sua influência diplomática e sua ambição de redesenhar a ordem mundial. A ocasião foi simbólica: os 80 anos da vitória chinesa sobre o Japão na Segunda Guerra Mundial. Mas ao invés de apenas relembrar o passado, Xi Jinping aproveitou para apresentar ao planeta um arsenal de armas que impressionou analistas e deixou potências ocidentais em alerta. A Praça da Paz Celestial foi tomada por uma exibição de grandeza militar sem precedentes. Mais de 10.000 soldados marcharam com precisão impecável, acompanhados por centenas de veículos blindados, sistemas de defesa e equipamentos futuristas. Estima-se que mais de 600 equipamentos militares foram apresentados, incluindo tanques, veículos autônomos, lançadores de mísseis e aeronaves. O público presente também foi cuidadosamente selecionado. Além de líderes internacionais, milhares de espectadores e jornalistas estrangeiros acompanharam o evento, projetando a imagem de uma China poderosa para milhões de telespectadores ao redor do mundo. Entre as surpresas reveladas estava o DF-5C, um míssil balístico intercontinental de combustível líquido capaz de atingir qualquer ponto do planeta, inclusive os Estados Unidos. Este míssil não apenas reforça o poder nuclear chinês, mas também introduz tecnologia de ogivas múltiplas independentes, permitindo atacar diversos alvos simultaneamente. Outro destaque foi o DF-61, um míssil balístico intercontinental hipersônico, projetado para escapar de sistemas antimísseis ocidentais com manobras imprevisíveis. Sua revelação pública pegou analistas militares de surpresa, consolidando a China como uma das poucas nações a dominar tecnologia de mísseis hipersônicos. Além deles, chamou atenção o DF-26D, conhecido como Destruidor de Guam, com alcance intermediário, desenvolvido para neutralizar bases militares americanas no Pacífico. Mas os mísseis não foram o único espetáculo. O país também apresentou um laser de alta energia, o L-21, capaz de fritar circuitos eletrônicos e neutralizar drones, mísseis de cruzeiro e até aeronaves. Este sistema faz parte de uma nova geração de defesas multidimensionais, que combinam lasers, micro-ondas e interceptores para enfrentar enxames de drones. Uma ameaça cada vez mais comum em conflitos modernos, como o que ocorre na Ucrânia. Outro ponto que impressionou foi o submarino não tripulado AJX-002, um veículo extra grande com 20 metros de comprimento, projetado para missões de reconhecimento e possível ataque. A China exibiu também caças furtivos de quinta geração, tanques de última geração e dezenas de drones equipados com inteligência artificial, mostrando que seu avanço militar não se limita ao campo nuclear. Se a tecnologia apresentada impressionou, o cenário diplomático foi ainda mais revelador. Ao lado de Xi Jinping estavam Vladimir Putin e Kim Jong-un, líderes de Rússia e Coreia do Norte, em uma rara demonstração pública de solidariedade entre potências que desafiam a ordem liderada pelos Estados Unidos. A imagem dos três sorrindo e trocando gestos amigáveis no topo da Praça da Paz Celestial passou uma mensagem clara: há uma nova coalizão de países dispostos a confrontar o Ocidente. Outros líderes importantes também marcaram presença, como Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, um gesto simbólico diante das tensões históricas entre Nova Delhi e Pequim. Essa aproximação sugere que a China está usando seu poder econômico e diplomático para ampliar sua influência regional e, ao mesmo tempo, minar alianças tradicionais dos Estados Unidos. Do outro lado do mundo, a reação foi imediata. O presidente Donald Trump comentou o desfile, chamando-o de uma linda cerimônia, mas não poupou críticas, acusando China, Rússia e Coreia do Norte de conspirarem contra os Estados Unidos. Já em Pequim, Putin, por sua vez, encerrou a cerimônia em Pequim, abraçando Kim Jong-un, em um gesto visto como desafio aberto a Trump.
o presidente russo aproveitou a ocasião para declarar que está disposto a encerrar a guerra na Ucrânia pela força, caso fracassem as negociações diplomáticas. O desfile chinês vai muito além de um show militar. Ele é parte de uma estratégia de dissuasão que visa tornar qualquer intervenção americana no Pacífico extremamente cara. Mais do que uma demonstração de força militar, o desfile também serviu como uma reinterpretação da própria história chinesa. Ao celebrar os 80 anos da vitória contra o Japão, Xi Jinping buscou reforçar a ideia de que a China foi protagonista da Segunda Guerra Mundial, e não apenas uma nação ocupada e libertada por terceiros. Esse discurso se conecta a uma narrativa central para o Partido Comunista: a superação do chamado século de humilhação, período marcado pela dominação estrangeira, guerras do ópio e a fragmentação do território chinês pelas potências ocidentais. Para Pequim, a vitória sobre o Japão representa o início da recuperação da dignidade nacional e o marco da ascensão que culmina no país poderoso de hoje. A China ainda não igualou a capacidade militar dos EUA, especialmente em frotas de porta-aviões e submarinos nucleares. Mas, ao apostar em mísseis hipersônicos, armas a laser e veículos autônomos, Pequim quer mostrar que tem como neutralizar a vantagem naval americana e impor sérios danos a qualquer inimigo. Outro ponto central é a capacidade de produção em massa. Diferente de países ocidentais, onde a indústria de defesa é descentralizada, a China tem uma estrutura estatal altamente organizada, capaz de fabricar armamentos em larga escala e acelerar o desenvolvimento tecnológico. Isso a torna não apenas poderosa, mas resiliente em um cenário de guerra prolongada. Mais do que isso, Pequim demonstrou integração tecnológica. Drones aéreos, navais e terrestres foram exibidos ao lado de sistemas de comando digital, sugerindo que a China está se preparando para uma guerra do futuro, com o uso intensivo de inteligência artificial e armas autônomas. Apesar do impacto do desfile, alguns analistas levantam dúvidas sobre a real capacidade operacional do Exército Popular de Libertação. A China não participa de grandes conflitos armados há décadas e seu exército, embora gigantesco, carece de experiência prática. Exibir tecnologia avançada é uma coisa, integrar sistemas em operações reais, outra bem diferente. Ainda assim, poucos duvidam que a China esteja caminhando para se tornar uma das forças militares mais sofisticadas do planeta. O desfile em Pequim simboliza mais do que uma celebração histórica. Ele marca a transição para uma nova ordem mundial. Xi Jinping quer consolidar a China como potência militar, econômica e diplomática, capaz de rivalizar com os EUA e influenciar o destino de países em todos os continentes. A imagem de Xi, Putin e Kim lado a lado resume uma mudança no equilíbrio global. Alianças estão se reconfigurando, novas tecnologias de guerra estão emergindo e as tensões internacionais atingem um nível não visto desde a Guerra Fria. O mundo assistiu a esse espetáculo com fascínio e apreensão. E a mensagem da China é clara: o país está pronto para ocupar o centro do palco, custe o que custar.